Olá a todas e todos, bom dia. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso projeto de extensão, Seminários de Pesquisa em Engenharia de Produção. Esse aqui já é o 42º seminário. Aí nós temos aqui a satisfação de receber a Maria Rita como palestrante. Ela tem uma graduação em licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará e também um bacharelado em Engenharia de Produção pela Universidade Fortaleza Unifor. Ela tem um mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Pernambuco. Programa esse que tem conceito máximo da CAPES, conceito 7. Está fazendo o seu doutoramento na mesma instituição. A Maria Rita também já acompanha aqui os nossos seminários há algum tempo, né? E hoje é o dia aí de ela apresentar, né? Muito obrigado aí, Maria Rita, pela sua disponibilidade e a palavra é sua, tá bem? Tá certo, professor. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também a presença de todos. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Perfeitamente. Pronto. Bem, eu trouxe aqui para vocês um recorte do que foi parte da minha pesquisa de dissertação e que nesse recorte da pesquisa eu intitulei como Desenvolvimento e Uso de um Modelo de Programação Não Linear Interamista para a Otimização de Operações de Petróleo Bruto em uma Refinaria Brasileira. Então, esse se trata de um estudo de caso que foi realizado e a motivação para a escolha dessa pesquisa desde a dissertação está voltada para o impacto da indústria de óleo e gás na economia, tanto pela importância energética, pela atração de investimentos, geração de empregos e arrecadação tributária, e também porque essa é uma complexa rede de operações que envolve a transformação do petróleo bruto nos derivados finais, como gasolina, diesel. E dentro dessa complexa rede de operações, nós temos atividades como programação. A programação de operações, como a programação da produção, que é responsável pela alocação dos recursos, sequenciamento e duração das atividades envolvidas. Só que quando a gente se refere às refinarias, as atividades relacionadas à programação é algo bastante desafiador, porque relaciona equações lineares, como balanço de massa e de estoque, com equações não lineares, como cálculo de mistura e cálculos termodinâmicos. Além disso, problemas envolvendo programação de operações, programação da produção, são problemas normalmente de natureza combinatória que crescem exponencialmente conforme aumenta o número de tanques, os tipos de petróleo e as operações que compõem o processo de refino. E nesse estudo de caso que está sendo analisado, os cálculos relacionados à programação da produção, no caso a programação das operações envolvidas com petróleo bruto, eles são realizados utilizando planilhas, o que demanda bastante tempo e esforço dos colaboradores. Então, qual é o objetivo da pesquisa frente a isso? É desenvolver e implementar algoritmos de otimização para a programação das unidades de operação. E quando eu me refiro a unidade de operação, eu me refiro a tanques de armazenamento e unidade de destilação atmosférica. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre eles para que vocês possam compreender. Buscando maximizar a carga, ou seja, a mistura de petróleos brutos, que será processada, respeitando restrições operacionais e físico-químicas do sistema produtivo. Mas sendo um pouco mais específica sobre como de fato a gente vai conseguir atingir esse objetivo, nós temos a proposição de um modelo de programação matemática para definir as transferências de petróleo bruto entre as unidades operacionais, considerando o balanceamento de fluxo de petróleo, atualização dos valores das propriedades físico-químicas. Aqui eu destaco as seguintes propriedades: densidade, teor de nafta e concentração de enxofre da mistura resultante. E depois da modelagem desse problema de programação matemática, ele vai ser resolvido considerando um horizonte de programação de 7 dias, com duas abordagens. A primeira abordagem é apenas o modelo original, e na segunda abordagem nós temos uma mate-heurística, ou seja, um modelo de programação não linear interamista sendo resolvido em conjunto com duas heurísticas, que a gente chama de heurísticas de horizonte deslizante, Relaxing Fix e Fix Optimize. E por fim, os resultados dessa pesquisa são comparados com os resultados obtidos pela empresa nesse mesmo horizonte de programação. Eu trouxe aqui um pouco sobre o contexto da refinaria para que vocês consigam compreender melhor como ela se caracteriza. Esse recorte da pesquisa está enquadrado no início do processo de refino do petróleo bruto, de uma petrolífera brasileira,
que ela tem capacidade média de processamento de 230 mil barris de petróleo por dia, e os principais produtos refinados são diesel S10, nafta, óleo combustível e GLP. E cada um desses derivados apresenta especificações técnicas quanto à composição química que devem possuir para estarem aptos ao comércio. Mas só que, se nós pararmos para analisar, essas especificações técnicas, elas são impostas pela legislação no final do processo de refino. Ou seja, os derivados devem estar conforme ao que a legislação impõe. Mas para que seja possível obter a concentração desses derivados, por exemplo, gasolina, diesel, óleo combustível, enfim, todos esses derivados, dentro das especificações, a refinaria impõe restrições operacionais ao longo do processo de refino para que as propriedades que compõem esses produtos intermediários ainda, eles possam se enquadrar, é como se ela fosse lapidando para que no final o produto obtido esteja de fato dentro das especificações. Então, nesse sentido, nesse primeiro recorte, que é o início do processo de refino, eles consideram o teor de nafta em percentual e a concentração de enxofre em ppm. O que significa isso? Parte por milhão. É a forma como eles mensuram a concentração de enxofre no óleo, no petróleo. Essa figura, ela faz um resumão do enquadramento da pesquisa, em que esse processo que está sendo analisado, as operações, a programação das operações com petróleo bruto, ela se enquadra desde o momento em que o navio petroleiro chega em um porto e abastece tanques, e esses tanques fornecem petróleo para a unidade de destilação atmosférica. Mas vamos por partes. A literatura, ela apresenta dois tipos de tanques, tanques de armazenamento e tanques de carregamento. E a diferença entre eles é o seguinte: tanques de armazenamento é como se fosse um estoque, enquanto que os tanques de carregamento recebem o petróleo desses tanques de armazenamento, ou seja, recebe do estoque, faz a mistura e envia para a destilação atmosférica. Só que no caso dessa refinaria, que está sendo o alvo do estudo de caso, não funciona exatamente assim, porque ela possui apenas um tipo de tanque que funciona com dois modos operacionais mutuamente exclusivos, ou seja, ora um tanque desse funciona como tanque de armazenamento ou carregamento, mas nunca as duas ações simultaneamente. Então, gera uma dificuldade operacional muito maior, porque você tem que gerenciar os modos operacionais em que esses tanques estão funcionando, porque o processo de destilação atmosférica, não apenas o processo, mas a natureza do processo de refino é um processo contínuo, intermitente. Então, nunca pode parar. Então, de certa forma, traz muito mais complexidade. E uma outra informação aqui é que eu falei sobre petróleos diferentes. O que significa isso? E é justamente a razão de eu ter sinalizado esses tanques também com cores distintas, para informar que cada tanque desse ele armazena petróleo com características físico-químicas distintas. E essas características são ponto de ebulição, densidade, nafta, enxofre, contaminantes, pressão de vapor, enfim, são diversas características físico-químicas que no nosso recorte nós consideramos 3, densidade, nafta e enxofre. A ideia é que o petróleo contido nesses tanques possam ser combinados, ou seja, resultando uma mistura, que vai ser denominada de carga, e essa carga será processada na unidade de destilação atmosférica. O que significa processar essa carga? Significa fracionar. É aí onde inicia o processo de refino. Eu trouxe uma informação a mais sobre a unidade de destilação atmosférica, porque eu acho que falando assim ainda fica um pouco abstrato. Então, eu achei no YouTube um videozinho muito interessante, em que eu fiz um recorte para reduzir o tempo dele, só para mostrar para vocês como de fato acontece esse processo de refino, ou seja, como ocorre esse fracionamento. Então, aqui nesse vídeo, nós temos a unidade de destilação atmosférica, uma fornalha, e uma informação extra é que a unidade de destilação atmosférica possui, além desse nome, outros dois, que pode ser chamada de torre de destilação fracionada, porque ela fraciona a mistura em frações intermediárias de petróleo, ou também de torre de pratos, porque ela possui pratos com borbulhadores que são os responsáveis pelo processo de fracionamento. Então, aqui o petróleo passa pela fornalha e, ao longo desse processo de refino que ocorre após o fracionamento,
do petróleo bruto em correntes intermediárias, são esses os possíveis derivados que a gente pode estar obtendo. Então, observa que esse fracionamento ele é feito de acordo com o tamanho da cadeia de hidrocarbonetos em que esses derivados podem ser obtidos. Por exemplo, os resíduos são cadeias carbônicas com mais de 38 átomos. Lubrificantes, esses são os mais pesados, enquanto os mais leves, metano, etano, que tem uma cadeia carbônica muito menor. E é com base nessas informações de tamanho da cadeia carbônica onde ocorre esse fracionamento, como dá para a gente visualizar aqui no vídeo. A ideia é que quanto mais alto você está na torre, mais baixa vai ficando a temperatura. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, o diesel pesado. Nós temos cadeias carbônicas que variam de 18 a 25 átomos e essa é a temperatura dos pratos em que ele é fracionado. E assim a gente vai observando que nesse fracionamento, o vapor que vai entrando na torre, ele é condensado ao chegar nos borbulhadores, saindo esse líquido que é a corrente intermediária. Isso vai acontecendo ao longo de todos os pratos que compõem a torre. Então, aqui dá para evidenciar melhor, onde nós temos o papel do borbulhador, em que quando esses hidrocarbonetos, quando esses hidrocarbonetos vão passando pelos pratos que compõem essa torre, e eles chegam em pratos, literalmente nesses pratos com borbulhadores, cuja temperatura seja menor ou igual ao ponto de ebulição desses hidrocarbonetos, eles são condensados, o vapor se torna líquido e ele segue o fluxo determinado para as outras unidades de processamento. Essa é literalmente apenas esse primeiro recorte do processo de refino. Então, nós iremos considerar apenas esse intervalo aqui das operações que compõem essas atividades. Então, vamos lá, voltando para... Puxa, eu acho que eu cliquei em outra... Só um instante, gente, eu acho que eu cliquei em uma coisa errada, que travou aqui para mim. Não estou vendo mais meu mouse. Travou para vocês também? Acho que travou, né? Se travou para mim. Página 7. Slide 7, né? Pronto, agora deu certo. Tá para você estar no 7? Oh, perdão. 9. Ah, tá. Mas vocês viram o vídeo, o recorte que eu tinha mostrado? Perfeitamente. Tá ótimo. Pronto. Bacana. Obrigada, professor, pelo retorno. Então, já mostrei para vocês como é que o petróleo é fracionado. Agora vamos voltar para as características do nosso problema. Então, o objetivo é maximizar a carga processada na unidade de destilação atmosférica ao longo do horizonte de programação de 7 dias. E nós recebemos uma programação de aquisição de petróleo bruto, onde nós temos informações sobre o volume, densidade, teor de nafta e concentração de enxofre. Mas, nesse processo de programação dessas operações, quais são as decisões que serão tomadas? Nós temos que decidir quais tanques serão utilizados para o recebimento e quais desses serão utilizados para o envio do petróleo para o processamento, quando e quanto receber e enviar. E sempre que um tanque de armazenamento ele é escolhido para estar enviando petróleo para destilação, ele tem que ser capaz de enviar no mínimo 2.000 metros cúbicos de petróleo. E o processamento diário da destilação atmosférica tem que ser de no mínimo 12.000 metros cúbicos e no máximo 16.000 metros cúbicos. O teor de nafta é de no máximo 2.250 metros cúbicos por dia. A concentração de enxofre tem que ser menor ou igual a 42.000 ppm por dia. E tem uma outra informação, que sempre que um tanque ele é abastecido, ele fica indisponível por 2 dias. E a refinaria chama essa restrição como restrição de salmoura, em que quando o petróleo chega na refinaria, ele precisa passar por um processo de decantação e alguns testes químicos, então esse tanque tem que ficar indisponível durante esse período. E outro detalhe. Lembra que eu falei agora há pouco que o teor de nafta lá era dado em percentual? A restrição aqui já está em uma outra unidade, então isso também vai requerer uma transformação de unidade de medida durante os nossos cálculos. Então, eu vou pegar todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês e irei convertê-las em um modelo matemático. Eu vou estar apresentando 2 tabelas. A primeira é a descrição dos dados que compõem o horizonte de programação, os estágios de produção, navio, tanques e destilação, o número de componentes de cada um desses estágios,
estágios de transferência de petróleo, os parâmetros lower bound e upper bound para cada um desses parâmetros e a inicialização do modelo com base nos dados que a refinaria forneceu, sejam eles dos tanques e também os dados relacionados ao petróleo que o navio está trazendo. E as variáveis, nós temos variáveis relacionadas ao cálculo do volume, densidade, nafta e enxofre ao longo de todo o horizonte de programação, assim como as transferências de petróleo e uma variável binária que diz se vai ocorrer ou não uma transferência naquele conjunto de estágios de transferência. Então, aqui é o nosso modelo matemático, nisso o nosso modelo matemático que foi caracterizado como um modelo de programação não linear inteira vista, onde a não linearidade está relacionada a cálculos das propriedades físico-químicas. Aqui nós temos um exemplo, vocês vão ver os demais nos próximos slides, onde aqui nós temos a conversão do teor de nafta em metros cúbicos por dia. E eu vou estar apresentando uma visão geral desse modelo, porque ele é bem longo, mas depois vocês podem, caso queiram, me questionar um pouco mais sobre isso, fica à vontade. Só por questão de brevidade, eu vou estar fazendo um overview. Então, a nossa função objetivo busca maximizar o envio de carga dos tanques para a destilação atmosférica ao longo de todo o horizonte de programação. Os conjuntos de restrições 2, 3 e 4, eles inicializam o nosso modelo com os mesmos dados da refinaria, enquanto que em 6, 7 a 9, nós temos o lower bound e upper bound das propriedades na destilação atmosférica, e no conjunto de restrição 5 nós temos o lower bound e upper bound do volume para o tanque de armazenamento. O conjunto de restrição 10 relaciona as variáveis x e y de modo que, sempre que um tanque de armazenamento for escolhido para enviar petróleo, ele tem que ser capaz de enviar, no mínimo, 2.000 metros cúbicos e, no máximo, o volume que ele comporta, que está dentro do upper bound e lower bound. O conjunto de restrição 11 informa que, quando um tanque de armazenamento ele é abastecido, ele fica indisponível por 2 dias, enquanto que o 12 informa que não existe armazenamento de petróleo no porto, ou seja, sempre que um navio petroleiro chega, todo o volume que ele possui é alocado nos tanques de armazenamento. O conjunto de restrição 13 informa que não existe transferência de petróleo no primeiro dia do horizonte de programação, isso porque o primeiro dia é o dia em que nós inicializamos o modelo, ou seja, ele vai de 1 a 8, onde nós temos o dia 1 de inicialização e de 2 a 8 os 7 dias de programação. As restrições do item 14, elas informam que no máximo 3 tanques de armazenamento podem estar enviando petróleo para a destilação atmosférica, e 15 é referente à atualização do volume nos tanques, 16 é referente à atualização do volume na destilação atmosférica, enquanto que densidade, nafta e enxofre são esses os cálculos nesses conjuntos de restrição, tanto para tanque de armazenamento, destilação atmosférica, e da mesma forma, conjunto de restrição 19 é referente aos tanques de armazenamento, a atualização dos valores da propriedade ou do parâmetro nafta, quando ocorre transferência de petróleo. O conjunto de restrição 20 é referente à destilação atmosférica, o enxofre do conjunto de restrição 21 é referente ao tanque e o 22 é referente à destilação atmosférica, enquanto que os conjuntos de restrições 23 e 24 são referentes às restrições de domínio das variáveis de decisão. E a metodologia adotada nessa pesquisa começa com a programação da produção semanal da refinaria, que nos foi repassada, a partir da qual nós temos informações sobre as propriedades do petróleo, tanto nos tanques como na destilação atmosférica, e com relação a isso, nós temos teor de nafta, concentração de enxofre e densidade. Esse modelo que eu acabei de mostrar, ele foi implementado em linguagem de programação Julia, e foram aplicadas as 2 abordagens que eu havia comentado anteriormente, que é a resolução do modelo original e por meio de uma MAT heurística. E, por fim, os resultados foram analisados e comparados com os da empresa. Então, são essas as 2 abordagens. Nós utilizamos o pacote JUMP do Julia e o Solver Skip para ambos os casos. Mas vamos lá conversar um pouquinho sobre as heurísticas. A primeira heurística é a Relative Fix, que pode ser vista como uma heurística construtiva. Ela é muito utilizada para a resolução de problemas de programação inteira,
porque ela decompõe um problema maior em subproblemas menores a partir de ações como a divisão em subconjuntos de variáveis inteiras, variáveis contínuas e variáveis fixadas. Então, logo na primeira interação, nós temos o subconjunto de variáveis inteiras e contínuas, e a ideia é que, ao longo das interações, o subconjunto das variáveis contínuas vai diminuindo, enquanto que o das variáveis inteiras, ele permanece do mesmo tamanho, mas ele vai se deslocando ao longo desse horizonte, deslizando ao longo do horizonte, enquanto que o subconjunto das variáveis fixadas vai aumentando. E uma solução viável ela é obtida quando o subconjunto das variáveis contínuas é vazio, ou seja, nós temos apenas as variáveis inteiras e fixadas, e com isso nós restauramos o domínio das variáveis de decisão que antes haviam sido relaxadas para variáveis contínuas. Já a Fix Optimizer possui uma ideia bem semelhante, porém ela não relaxa a restrição de integralidade das variáveis, ela trabalha apenas com variáveis inteiras e fixadas, e ela pode ser vista como uma heurística de refinamento, onde ela recebe uma solução inicial, que no meu caso foi a solução obtida pelo Relaxing Fix, e a partir dessa solução inicial ela realiza um processo de busca local, tentando melhorar a qualidade dessa solução. E dado que a nossa função objetiva é de maximização, melhorar uma solução significa encontrar uma solução cujo valor seja maior do que o valor da solução anterior. Durante os diversos experimentos que estavam sendo realizados nessa pesquisa, foi possível observar que ocorria uma diferença significativa no valor da função objetivo quando a gente variava o dia do recebimento do petróleo e o volume do petróleo. Então, nesse contexto, que é o mesmo da refinaria, nós temos 4 tipos de petróleo. E eles se diferenciam com relação aos valores das propriedades de densidade, nafta e enxofre. E eu trouxe aqui nessa tabela 15 cenários de rodadas em que eu tenho combinações entre os diferentes petróleos, os dias que foram escolhidos e os respectivos volumes daquele petróleo para o abastecimento. Então, todas essas linhas em verde, elas são inputs, são informações, são parâmetros, enquanto que as linhas em branco eu trago a resposta da primeira abordagem, que é apenas o problema de programação não linear entrevista. Esse problema resolvido, ou seja, a solução viável encontrada pela Relaxing Fix e a solução encontrada pela Fix Optimizer. Então, nós realizamos combinações com 2 recebimentos, com 3 recebimentos, como o cenário 11, 12, e com apenas 1 recebimento, como o cenário 15. E aqui eu trago para vocês, de forma um recorte mais enxuto, né? Uma comparação entre o valor das soluções ao variar o dia de abastecimento, em que nós temos os mesmos petróleos, são 2 cenários distintos, os mesmos petróleos, os mesmos volumes, e nós variamos apenas o dia do recebimento do petróleo J. Nós podemos observar aqui uma diferença em metros cúbicos no valor de processamento de carga, ou seja, por exemplo, aqui no caso da solução obtida pela mateheurística com a Fix Optimizer, nós temos 1.155 metros cúbicos de diferença no processamento de carga, e da mesma forma, quando a gente varia o volume. Então, 2 cenários distintos que se diferenciam apenas pelo volume do petróleo J, o que foi considerado 20 mil metros cúbicos a mais. E quando a gente observa, o processamento de carga obtido não foi um valor tão significativo frente ao aumento do volume de abastecimento desses tanques. Então, a gente parou para analisar o porquê disso está acontecendo, o que justificaria essas variações no valor da função objetiva. Isso pode ser compreendido como consequências da constituição química de cada um desses petróleos, o que influencia diretamente na composição da mistura que será observada na destilação atmosférica. Então, no dia do abastecimento, nós temos 2 fatores críticos aqui. O primeiro é a restrição de indisponibilidade do respectivo tanque por 2 dias após a data de abastecimento, quer dizer, a partir da data de abastecimento, e também que o dia do abastecimento ele sinaliza um momento a partir do qual o valor das propriedades do petróleo contido no tanque será modificado pelo recebimento do novo petróleo.
Então, ainda nesse mesmo sentido da ideia, o volume, ele informa o quanto de um determinado petróleo será misturado com os demais em estoque, afetando a qualidade da mistura gerada. Isso poderá balancear ou degradar a qualidade do estoque. Então, a gente consegue perceber que a programação de abastecimento, ela vai muito além da garantia de estoque bruto, do petróleo bruto nos tanques. Ela pode ter um impacto estratégico ao balancear o valor das propriedades, visando garantir que a mistura obtida seja capaz de suprir a demanda da destilação atmosférica de forma contínua ao longo de todo o horizonte de programação. E aqui eu trouxe a comparação entre o valor do processamento de carga realizado pela empresa para esse horizonte de programação e o valor obtido por nós. Então, foram utilizados os mesmos petróleos e os mesmos dias desse horizonte de programação, e o volume obtido pela nossa função objetivo foi 15,021% maior do que o apresentado pela empresa para esse mesmo horizonte. Então, isso mostra, de fato, um ganho considerável nessa pesquisa frente ao método que está sendo adotado atualmente na refinaria. E, além disso, eu chamo a atenção para o cenário C1. Ele possui 2 dos mesmos petróleos que foram utilizados pela empresa e, consequentemente, pelo cenário C11, que é o mesmo cenário da empresa, só que utilizando a metodologia dessa pesquisa. E eu chamei a atenção para o cenário C1 por quê? Ele tem um valor de processamento de carga, nesse caso aqui, um pouquinho menor do que o que nós obtivemos no cenário C11, mas ele utilizou um volume de abastecimento dos tanques significativamente menor, 90 mil metros cúbicos a menos. Então, a diferença entre o cenário C11 e C1, em termos de função objetivo, é de 0,45%. E ele sugere um custo significativamente menor na compra de matéria-prima, afinal são 90 mil metros cúbicos. E aqui eu trouxe a programação da produção, a programação das operações nesse horizonte de 7 dias, e a escolha de ter plotado o resultado dessa forma foi mais uma orientação da própria refinaria, dado que é assim como eles trabalham. Então, foi assim que os nossos resultados foram orientados, né, com relação a como está apresentando. E o que significa essa tabela? Nós temos informações sobre como é que está a situação de cada um dos tanques, são 5 tanques e uma unidade de destilação atmosférica. Então, aqui nós conseguimos ver o volume inicial, o que foi transferido e o valor das propriedades que cada um desses tanques possui, assim como os dias em que está sendo feita transferência, que são esses dias que estão sinalizados com esse realce cinza, e o valor do tanque após o abastecimento, ou seja, o volume que ele possui após o abastecimento, que são esses dias que estão sinalizados com a numeração em vermelho, é justamente após o recebimento do petróleo. E aqui é possível observar que, recordando aquelas informações que eu dei sobre a descrição do problema, o ideal seria que todos os dias fosse enviado 16 mil metros cúbicos. Alguns desses dias nós não conseguimos obter esse valor, mas em 4 deles foi possível, em que nós tivemos um volume realizado de 109.154 metros cúbicos, enquanto que se nós multiplicarmos 16 mil por 7, nós obtemos aí o valor de 112 mil, ou seja, a nossa solução tem uma diferença de apenas 2,54 frente a uma solução que seria ideal para a refinaria, mas que já é uma solução bem melhor do que a solução que eles apresentavam anteriormente. Mas eu estou falando o tempo inteiro aqui sobre maximizar o envio de carga e eu quero trazer um ponto aqui que é importante a se destacar, é que alcançar um maior processamento de carga não significa necessariamente maximizar a rentabilidade econômica, porque existem fatores internos, como a eficiência do processo, e externos, como o preço do petróleo e políticas governamentais que impactam diretamente na rentabilidade econômica. Entretanto, para análises pontuais de curto prazo, se faz atrativa a busca pela maximização da carga processada, que inclusive a escolha dessa função objetiva foi dada em conformidade com o pedido da própria refinaria. Um ponto interessante que eu trouxe aqui para vocês também é com relação ao que o Solver estava nos apresentando em algumas rodadas. Eu trouxe esses 4 cenários em que o status reportado pelo Solver foi ótimo. Ele literalmente, na rodada do cenário
C2, C10, C11 e C14, nesses em que eu marquei em vermelho, ele informou que essa solução era uma solução ótima. Mas aí, dado o contexto do problema, ou seja, dada a natureza do problema, que é não linear, e frente a tudo que a literatura já apresenta nesse contexto, em que ela sempre chama a atenção que esses modelos que apresentam cálculos não lineares, principalmente cálculos voltados para as propriedades físico-químicas, o modelo normalmente é não convexo, com a presença de ótimos locais. Então, quando o solver retornou esse status ótimo, nós achamos por bem, eu digo nós, eu e meu orientador achamos por bem analisar a convexidade desse modelo, para nós conseguirmos compreender melhor o que seria esse ótimo que o solver está apresentando. Então, a partir da análise dos autovalores da derivada segura da matriz hessiana, nós conseguimos perceber que o modelo que nós intitulamos como MRK é não convexo. E aí chamar atenção para cenários em que nós temos duas soluções ótimas distintas. Então, a gente resolveu investigar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, aqui no cenário C2, o solver retornou para a gente no modelo original, que é o modelo sem a utilização das heurísticas. Ele retornou esse valor de solução ótima, enquanto que a solução viável e ótima, né, dada pelo solver ao resolver a mate heurística, considerando apenas o relaxing fix, foi esse valor. E a gente pensou o seguinte, como se comportaria, o que aconteceria se nós passássemos a solução ótima encontrada pela mate heurística no contexto da relaxing fix, utilizando o warm start, nós passássemos para o solver essa solução. E aí nós resolvemos considerando apenas o modelo original, e o solver trouxe uma solução viável cujo valor é maior do que o valor das soluções ótimas obtidas anteriormente. Ou seja, nós temos ótimos locais. Esses ótimos destacados pelo solver são ótimos locais. Então, como conclusão, nós temos que foram desenvolvidos e implementados modelos de programação não linear integralista para a programação da produção, a programação das operações envolvendo petróleo bruto, em que todas as restrições físico-químicas e operacionais foram obedecidas e são considerados o recebimento e o petróleo bruto de modo integrado com a programação, na qual os tanques podem ser usados de dois modos operacionais, armazenamento ou carregamento, algo que não é comum na literatura e o que traz mais complexidade para a programação das tarefas por serem operações mutuamente exclusivas. Então, foram propostos diversos cenários de abastecimento para analisar o impacto do dia e do volume, e foi possível também observar que nós obtivemos um ganho de 15,2% frente aos resultados da empresa. Então, isso mostra que, de fato, a nossa pesquisa tem um impacto positivo, ela tem resultados bons para serem abordados pela empresa e mostra a validade da pesquisa. E aqui eu deixo o meu agradecimento às duas instituições, né, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Ceará, ao PPGEP, aos dois laboratórios em que eu fazia parte durante o período em que essa pesquisa ocorreu, ao PRH, que eu era bolsista desse programa, e a FAPESP também, que foi financiadora. E principalmente ao professor Bruno pelo convite, por estar ministrando esse seminário, e também a vocês que estão assistindo. Obrigado, Maria Rita. Vou finalizar aqui a gravação, porque os alunos sempre pedem que eu não grave as perguntas, né?